Hora de conversar com Mônica Bergamo. Abre aí pra gente a imagem da Mônica. Ah, São Paulo. A gente apostou aqui. Será que a Mônica vai estar no hotel em Ah, Brasília ou em São Tinha Paulo? certeza que era Brasília. Ô, Mônica, já sei. Depois que o Dino falou que não ia ter regabof, você decidiu cobrir por São ah, Paulo não, mesmo, né? para rezar com o Dino, não. Hoje é a posse do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. E a Mônica tem informações de bastidores sobre essa festa. Não é festa, né? Festa não vai ter, mas a cerimônia que vai reunir 800 pessoas. Não, Diga lá, você Mônica. está minimizando o Flávio Dino. É o seguinte, essa cerimônia, o Megali, a cerimônia de posse marcada para hoje à tarde, ela já está reunindo, só até ontem, uma lista de mais de 900 convidados. A expectativa é que seja um recorde de público, vamos dizer assim. O número de presentes deve ultrapassar o registrado na posse do Cristiano Zanin, que foi em agosto do ano passado, quando 850 pessoas lotaram o Supremo Tribunal Federal, passaram pela sede do Supremo para prestigiar o ministro Cristiano Zanin. Agora, tem uma diferença, uma característica do Flávio Dino, que é a seguinte: ele vai ter a maioria, o que a gente apurou é que a maioria dos convidados que vão hoje ao Supremo para festejá-lo, para saudá-lo, para cumprimentá-lo, são de nomes da política. Integrantes do Congresso Nacional devem comparecer em peso, diferente do que aconteceu com o Zanin, que obviamente as autoridades que representam o Congresso foram, muitas pessoas foram, mas agora vai ser o Congresso Nacional em peso lá na sede do Supremo Tribunal Federal, porque na posse do Zanin foram muitas pessoas da advocacia. Né? O Zanin, ele era um símbolo, ele virou um símbolo da advocacia depois de defender o presidente Lula por tantos anos na Lava Jato. Foi um dos advogados que teve a maior projeção naquele período, né? E esteve à frente de uma das mais importantes causas jurídicas naquele momento, levantando e questionando diversos procedimentos da principal operação de combate à corrupção do Brasil. Então, o Zanin era um símbolo da advocacia. O Dino é diferente. O Dino é uma pessoa que vem da política, né? Foi deputado federal, foi senador, foi governador, foi ministro da Justiça. Ele se orgulha muito dessa carreira política dele. Na despedida dele do Senado, ele disse que fora da política o Brasil não tem... Quer dizer, que é dentro da política que o Brasil vai resolver os seus problemas. Uma outra característica é que os convites que ele está enviando, a lista dos presentes, estão sob os cuidados de uma equipe direta dele, centralizadas, né, tudo centralizado na equipe dele, ao contrário de outros ministros que deixavam isso por conta da equipe do próprio Supremo. Agora os nomes estão sendo controlados pelo próprio Dino. Quem vai, quem entra, quem sai, enfim, é um pouquinho diferente do que sempre foi. O Flávio Dino vai herdar mais de 300 processos, ou Megali, 340 processos. Ele vai ter alguns processos importantes, como, por exemplo, o que envolve as conclusões finais da CPI da Covid no Senado, na época do governo de Jair Bolsonaro. Um dos principais alvos é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi acusado pela CPI de incitação ao crime, né, porque teria estimulado a população a se aglomerar, né, quando era proibido, a não usar máscara, a não se vacinar. Então, tem os trabalhos de conclusão dessa CPI. São alguns dos casos que ele vai herdar, o Flávio Dino. Né? Também ele vai analisar o indulto natalino, você se recorda, né, quando houve a Procuradoria-Geral da República, ela questiona o indulto natalino concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a pessoas com pena de prisão não superior a 5 anos, né? Enfim, são vários os casos que ele vai herdar. Então, hoje começa a era Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, um político, como há muito tempo a gente não via, indicado para o Supremo. Os outros indicados, praticamente todos no governo Lula 1, no governo Dilma, no governo Michel Temer, que foi um só, que foi Alexandre de Moraes, eram pessoas com pouco ou nenhuma afinidade com a política. O Alexandre de Moraes tinha alguma, mas não era uma pessoa com o peso, né, político e eleitoral do Flávio Dino. Muitas expectativas em torno dele, alguns apostam que ele vai ser mais punitivista, Megali, outros que não, vamos aguardar.
né? Provavelmente muitos vão haver questionamentos, né? Quando ele participar de determinados julgamentos, como por exemplo o próprio Bolsonaro pode arguir a sua suspeição, porque teve muitos embates, os bolsonaristas tiveram muitos embates diretos com o Flávio Dino, mas essa coisa de suspeição raramente vinga no Supremo. O próprio ministro se declara suspeito, se ele não se declara, os outros colegas não se intrometem nisso e deixam a coisa correr, Megali. É sempre curioso, né, a gente observar essa trajetória inicial não só inicial, de ministros do Supremo, né? Como será o primeiro voto? A questão polêmica, tal, como é que ele vai votar? O Zanin, por exemplo, foi uma grande surpresa, né, para quem imaginava um ministro totalmente aliado do presidente, alinhado com as ideias do progressismo. Ministros indicados por Lula também tomaram caminhos diferentes, né? Lembra do Joaquim Barbosa, que foi super criticado pelo PT na época do Mensalão. O Alexandre de Moraes de hoje está longe de ser o Alexandre indicado pelo Temer, né? Enfim, são trajetórias que vão se desenhando e às vezes a gente tem grandes surpresas. O que eu tenho certeza, é que os votos serão pelo menos mais interessantes de serem ouvidos, né? Porque o Dino tem uma dialética ótima, né? Os textos do Dino são muito bons, mas vamos ver o conteúdo. Agora, o que me deixou estupefato... Mais animados que os da Rosa eles vão ser, provavelmente, né? Como é que é, Mônica? As leituras vão ser mais animadas que as da ex-ministra Rosa, com certeza. Vão. As metáforas, as figuras de linguagem, pelo menos serão mais interessantes. Agora, o que eu fiquei estupefacto foi com a possibilidade de entrarem 900 pessoas no prédio do Supremo. Fui pesquisar que o Teatro Municipal de São Paulo comporta 1.500 pessoas. Pô, mas é o Teatro Municipal de São Paulo. Uma construção gigantesca. O Teatro Amazonas, 700 pessoas. Como é que cabem 900 no Supremo? Eu perguntei aqui pro Ivan Brandão. Ele disse que colocam cadeiras do lado de fora para os jornalistas, que tem antessalas e salas anexas, que não fica todo mundo no mesmo ambiente, né, Mônica? E no final é relativamente organizado. É bem organizado. A loucura é na hora dos cumprimentos, né? São horas e horas e horas e horas e de pessoas passando, todo mundo quer que ele veja, né, que o ministro indicado veja que estão ali fazendo os cumprimentos, né? Uma das postas divertidas foi a do ministro Joaquim Barbosa na presidência do Supremo. O ministro Joaquim Barbosa tinha muitos embates com os advogados, né? E aí eu me recordo que ele convidou o Márcio Tomás Bastos, que era o símbolo na época dos advogados, era o grande advogado vivo do Brasil, e eu fui à posse e encontrei o Márcio na última fileira. Ele sempre tinha sentado na primeira, né? Ele estava lá na última fileira, numa cadeirinha anexa, assim, não estava naquelas poltronas confortáveis. Ele falou, não, mas eu vim de qualquer jeito e vim aqui fazer a presença da advocacia e tal, né? Agora, o Dino tem uma carreira na área jurídica, né? Ele foi promotor, mas de fato a maioria ali não vai, o peso maior não vai estar nos advogados, o peso maior dessa vez vai estar na política, Megali. Vejamos, ministro com grande histórico político, né, que não seja um político no Supremo, é tudo que a gente não precisa no caso do Supremo Tribunal Federal, quanto mais técnico, melhor. E o Ivan Brandão não me deixa pendurado na brocha, o plenário, obrigado. Do Supremo comporta 246 pessoas. Então imagine mais 700 espalhadas por aquele prédio. Fora que tem gente que vai embora, né? Faz uma rotação, entra, cumprimenta, vai embora, enfim. Que cabe, senão ele não teria convidado, ou ele vai deixar a gente. Alô, bombeiros. Mônica, um beijo pra você, até amanhã. Até.